Diretamente aqui do bar do Zico, né? O quintal do Zico. Antes de prosseguir com esse vídeo, o terreno do estádio é nosso, pode fincar a bandeira. Acompanha aí, o Coringa mandou pra gente, tem o Dunche lá, tem o Cacau Cota. Meu irmão, que aula, que aula! Como a gente avisou mais cedo, é nosso terreno do gasômetro. Fala, nação, Coringa rubro-negro na área aqui, ó. Isso aqui é o documento mais histórico do Clube de Regatas do Flamengo. Por causa desses homens aqui e de mais alguns que lutaram por isso aqui, Presidente Landim, Duche, Cacau Cota, entre outros, esse documento aqui que eu tô mostrando para vocês hoje é realização de mais de 50 milhões de torcedores. Tá aqui, ó. Tamo junto, grande abraço. Fui! Fala, Rodrigo, tudo bom? Passo de hoje muito importante pro Flamengo. E aí, fala pra gente um pouquinho o que aconteceu lá dentro. Assinamos a escritura de promessa de compra e venda que consuma a compra do terreno pelo Flamengo. Vamos levar para o registro, né? Toda vez que você compra um imóvel, você tem que registrar no registro de imóveis. E isso consuma a nossa compra. Estamos muito felizes de estar aqui. Tive a honra de assinar junto com o presidente Landim, nesse momento histórico do Flamengo. E é isso aí, bola para frente, vamos em frente, vamos consumar cada vez mais e levantar esse estádio aí que vai ser a realização do maior sonho da nossa torcida. Cacau, e aí, Cacau? Cara, eu tô aqui mais de tanto perturbar o prefeito, Pedro. Eu quero agradecer o presidente que tá passando ali atrás com o Bodan, que são os grandes precursores disso, né? O presidente Landim, um vitorioso do Remo ao futebol, pô, na finança, quadruplicando quase nossa receita, e agora na parte patrimonial, pegando a Gávea, modificando a Gávea, o CT, adquirindo novas áreas para o CT e agora o tão sonhado terreno. É, de fato, a maior gestão da história do Flamengo, na minha opinião. Agradecer muito ao Rodrigo, ao presidente, que eles fizeram pelo Flamengo, que estão fazendo pelo Flamengo. Tem muita coisa a ser feita ainda, que dê continuidade a esse trabalho que o presidente Landim precisa para continuar essa grande gestão. É uma honra para mim, é um grande prazer participar da gestão mais vitoriosa da história do Flamengo. E agora, qual o próximo passo, depois desse contrato de promessa de compra e venda? Bom, o próximo passo é o Flamengo, a perícia vai ser concluída nos próximos dias, acho que uns 4 dias úteis. O Flamengo, a prefeitura vai tomar posse do terreno, né? E aí ela passa essa posse, ela emite o Flamengo na posse do terreno, e aí o próximo passo é a gente reunir a nação e todo mundo invadir no bom sentido aquele terreno. Aqui com o nosso Cacau, que foi o único até hoje que entrou no terreno, foi o Cacau, e depois vai ser a nação. E já tem data? Já tem data para isso acontecer? Olha, não tem data, mas eu acho que 10, 15 dias no máximo a gente está entrando no terreno, é a expectativa que eu tenho. Será que é presente de aniversário, 13 de setembro? Depende da decisão da juíza, né, que dia que vai ser, eu não posso precisar certamente, mas assim, a minha estimativa como advogado que conhece mais ou menos como as coisas andam, 10, 15 dias. Tá bom, Luxo, muito obrigado. Diretamente aqui do quintal do Zico, a gente trazendo as notícias do Mengão para vocês. Do Pedro é dúvida para o jogo de volta, a gente vai falar sobre isso. O Gerson também, né, saiu aí com cãibras, deve começar aí no banco contra o Botafogo. A gente também tem situações aí do mercado da bola para trazer para vocês, né? Segundo aí também o jornal O Globo, informação aí também sobre a lesão do Gabigol, outras situações aí que aconteceram no jogo de ontem contra o Bolívar, né? Esse jogo importante, o Flamengo precisava de uma vitória mais ampla, né? Com a contagem de gols maior, mas a gente sabe que ainda assim a vitória foi super importante para o Flamengo, né? O Flamengo tem aí um 2-0, 2 gols de vantagem, mas que a gente sabe que se o Flamengo souber se segurar, o Flamengo consegue aí a classificação, né? Lembrando que ainda tem um goleiro pegador de pênalti. Espero que a gente não precisa, né? Não precise de pênalti. A gente tem aqui também situação para passar para vocês com relação aí a Léo Pereira, Fabrício Bruno, que ainda não foi definida a saída dele lá pro futebol inglês, né? Na verdade francês, desculpe, o Rennes da França. Em inglês é o Wesley, que ainda não foi anunciado oficialmente.
tem aí novo jogador aí interessando ao Flamengo, né? O Flamengo negociando, segundo a galera do Homem Mengão aí, com um lateral gringo, né? A gente vai trazer essas informações todas aqui, também trazendo aí um panorama do que está acontecendo, em entrevista aí, na verdade, a palestra do Zico, né? O Zico participou de uma palestra fantástica aqui no Rio de Janeiro e a gente tem essas palavras do Zico aí nessa palestra espetacular. A gente chega aqui com um oferecimento aqui, cara, importantíssimo a gente falar sobre, da Mileses Esporte, né? Você pode viajar, pode vir inclusive aqui para o Rio de Janeiro conhecer, né, o quintal do Zico com a Mileses Esporte. Você tem aí também já uma pré-reserva para o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer na Flórida também, né? Vai estar nos Estados Unidos, mas tem a chance do Flamengo jogar na Flórida, já pensou? Tomara que o Flamengo fique na cidade ali de Orlando, né? Mas vai ser nos Estados Unidos, você já pode fazer sua pré-reserva com um valor aí mínimo, né? Você faz a pré-reserva e se garante já nesse Super Mundial de Clubes. Também lembrar você que você tem aqui a Superbet com até R$500 de bônus no primeiro depósito e que para o segundo jogo ainda está valendo, né? Vale para o primeiro e para o segundo. Você pode fazer aí uma fezinha de R$50 exato, não é 50,01, não é 51, não é 49,50, 50. Todas as apostas de R$50 no jogo Flamengo e Bolívar, no caso Bolívar e Flamengo, jogo de volta na altitude. Se a sua odd for vencedora e for uma odd alta, a odd mais alta vai levar um manto todo autografado pelo elenco do Flamengo, tá? Então a gente tem aí o nosso canal de dicas também, você pode acessar que você vai ficar sabendo de tudo. Lá a gente vai colocar um e-mail para você mandar a sua odd vencedora e você já vai estar concorrendo aí, né, a esse, não é sorteio, tá? Quem ganhar a odd mais alta vai levar o manto autografado. Tudo bom, garoto? Olha só, a gente então tem uma informação importante para passar aqui. O Flamengo tem a terceira maior sequência de vitórias como mandante na história da Libertadores. Mesmo com o resultado que a gente esperava que fosse uma vitória de mais gols, a vitória sobre o Bolívar nesta quinta-feira, o Flamengo chegou aí a 17 vitórias seguidas como mandante na Libertadores. É a terceira maior sequência da história da competição. O Flamengo só fica atrás do El Nacional do Equador e do São Paulo, tá? Então o ranking aí, ó, 19. El Nacional de 83 a 95, o São Paulo em segundo com 18, de 92 a 2004, e agora em 17, né, na verdade com 17 vitórias seguidas, o Flamengo de 2021 até agora, 2021 a 24. O Flamengo merece mais um título de Libertadores, hein, com a sequência dessa em casa. É o melhor mandante recente da Copa Libertadores da América dos últimos 20 anos, já que o São Paulo foi até 2004, nos últimos 20 anos o Flamengo é o melhor mandante da história da Libertadores, né, nos últimos 20 anos. E olha só, com 14 o Corinthians de 99 a 2003, com 13 o Peñarol de 65 a 66, tá? E aí as vitórias do Flamengo são contra Defensa e Justiça, Olímpia, Barcelona, Tajeres, Universidade Católica, Sporting Cristal, Tolima, Corinthians, Vélez Sarsfield, Nublense, Racing, Alcas, Olímpia, Palestino, Bolívar, Milionários e Bolívar novamente. O Flamengo vence todo mundo dentro de casa. É impressionante. O Malvadão é incrível, né? Como é que pode? O Flamengo vence geral. É o melhor mandante aí recente da Libertadores e pode ser o maior de todos os tempos, com mais 2 vitórias em casa. Se o Flamengo chegar na semifinal, se o Flamengo chegar na final e vencer os jogos das quartas e da semi, o Flamengo já assume a primeira colocação como o maior mandante da história da Copa Libertadores da América. Olha só, passar para vocês aqui que o Flamengo vai ter uma sequência pesada antes do respiro da data FIFA, né? Olha, o Flamengo enfrenta o Botafogo no Engenhão, enfrenta o Bolívar lá em La Paz, no dia 22. No dia 25, o Bragantino no Maracanã. No dia 28, quartas de final da Copa do Brasil, que ainda não está definida, né? Vai ter o sorteio. E no dia 1 de setembro, Corinthians na Neoquímica Arena. Uma sequência pesadíssima para o Flamengo, que já está com os problemas aí de lesão, né? O Flamengo aí tentando se recuperar, uma situação aí, vários jogadores aí, a gente vai falar sobre isso agora.
Então a gente vai ter aí, com pouco espaço aí no calendário, e a entidade ainda pode marcar uma partida atrasada do Brasileirão contra o Internacional, tá? Então o Flamengo, a situação que já está ruim, pode ficar ainda pior. Olha, e no limite físico o Flamengo sofre com essas baixas aí por lesão, né? São muitos jogadores aí já com problemas. Olha, além do Gabigol e do Pedro, que a gente vai falar sobre isso aqui, o Eric Pulgar reclamou de dores no adutor da coxa. Gerson sofreu uma pancada no joelho. O De La Cruz e Varela foram apenas cãibras. Menos mal, De La Cruz e Varela apenas cãibra. E aí a gente já teve a perda do Cebolinha, do Matias Vinha. E agora tem essa situação aí do Pedro, do Gabigol, né, também do Gerson, que estão sendo avaliados aí. Olha, aqui eu tô aqui, acabei de falar da Superbet, quem está passando aqui é o nosso querido Alex da Superbet. Sensacional, prazer falar com o Alex, a gente que é patrocinado aí, né, afiliado da Superbet, estamos aqui no Bar do Zico e, né, você pode aí pegar os seus R$500 de bônus na Superbet. Rapaz, que coincidência, o Alex passou aqui, nosso patrocinador, nossa grande Superbet. Vamos lá, passar para vocês aqui que o próximo compromisso do Flamengo no domingo às 18h30 no Engenhão, o Flamengo tem o Botafogo pela frente e se vencer, o Flamengo ultrapassa o Botafogo e pode aí assumir a liderança da competição. E o Flamengo deve jogar todo reserva, todo com garotada e reserva. O Flamengo deve fazer aí um time misto, né, visando essa preparação aí, se poupar para esse jogo da altitude, já que não está com tantos problemas aí físicos, né? Muitos jogadores aí que estão passando aí por problemas de lesão e tudo mais, o Flamengo vai ter que se poupar. Eu tenho que... E essa é uma obrigação, é uma necessidade nesse momento, não tenho que reclamar. O Gabigol, por exemplo, tem uma lesão aí mais séria que a do Pedro e deve ser desfalque por 1 mês. Tá? Informação aí do jornal O Globo, né? A lesão do Gabigol é a mais séria. O camisa 99 teve um estiramento grave na coxa direita e deve ser desfalque aí por pelo menos 1 mês. Pedro sofreu uma lesão na coxa esquerda, na verdade ele sentiu a coxa esquerda, o Flamengo ainda não divulgou o que foi, né? Considerada menos grave, o atleta também ficará fora do jogo contra o Botafogo, mas o período de recuperação é menor. O jornal O Globo fala de 2 semanas, ou seja, ele estaria fora do jogo de volta contra o Bolívar, né? O Flamengo ainda não se manifestou em suas redes sociais sobre as avaliações aí das lesões do centroavante, né? E a gente sabe aí que o Flamengo tem o Carlinhos, pelo menos na Libertadores Brasileiro tem o Carlinhos, mas na Copa do Brasil tem que recuperar o Pedro, senão fica sem ninguém, né? Que o Carlinhos já jogou pelo Nova Iguaçu, tá? Então a gente sabe que o Flamengo vai correr contra o tempo aí para ter até o Bruno Henrique voltando também, que também joga se precisar jogar ali de 9, ele joga. Mas o Flamengo precisa recuperar os atacantes aí, situação aí desesperadora do Flamengo, né? A gente teve o comentarista Vitor Sérgio Rodrigues fazendo duras críticas ao trabalho do Tite. Ele falou o seguinte: hoje podemos dizer que o trabalho do Tite no Flamengo é ruim, a ponto de alguém chegar nele, escorar numa parede e dizer: cara, você é um dos técnicos mais bem pagos do Brasil. Não dá para o time jogar isso. Realmente o Flamengo não está o Flamengo não tem jogada assim de ofensiva bonita, não tem uma jogada trabalhada. O Flamengo tá estranho, né? Os resultados do Flamengo, nesse momento, números, são bons, mas o Flamengo não joga bem nesse momento. O Flamengo até que ontem, no primeiro tempo, teve chance de abrir o placar, mas teve chance de ampliar o placar, ganhar de 2 ou 3-0 no primeiro tempo, mas defensivamente também tem muitos defeitos, muitos problemas ali na bola parada. E ele fala o seguinte: o Flamengo tomou 2 bolas na trave do Bolívar, teve 2 chances claras de gol. O time não é sólido defensivamente e do meio para frente é um deserto de ideias. Realmente complicado, né? E ele fala que por que não deu certo a entrada do Gabigol? Porque é um time organizado para explorar bola longa, pivô, o que o Gabigol não faz. Então ele errou. Não era para ter colocado o Gabigol, era para ter colocado o Carlinhos. Aí eu concordo com ele. Concordo com o VSR. Era para ter colocado o Carlinhos. Mas eu também não acho que o trabalho está de todo ruim. É óbvio que o trabalho aí do Tite no Flamengo, hoje em números é bom, mas ainda tem muita coisa a se provar. Muita coisa a se provar. A gente teve uma informação aí que saiu no Ó Meu Mengão, a galera do Ó Meu Mengão lá, o Pablo, o Lula da raça, eles trouxeram a informação que o Flamengo está negociando a contratação
do lateral direito Cédric Soares, ou seja, o Flamengo vai precisar de lateral esquerdo também, mas vai vender o Wesley, então o Flamengo já está conseguindo a reposição para o Wesley, o Flamengo já está negociando essa reposição importante do Wesley e seria esse lateral direito Cédric Soares. Sem clube no momento, o atleta que tem passagens por Arsenal e Internacional e completa 33 anos no final deste mês. Seria um jogador que viria assim como o Rafinha, né? Já com uma idade aí de uns 33, o Rafinha veio até com mais, mas é um jogador bem avaliado aí pela diretoria do Flamengo. Então, o Cédric Soares pode ser aí contratado pelo Mengão, né, o Flamengo que vai contratar um lateral direito e também busca um lateral esquerdo no mercado, já que teve problema aí envolvendo o Matias Vinha, né? A situação do Wesley segue ainda sem um anúncio oficial e o Fabrício Bruno também, e o Flamengo vai ter que repor pelo menos a saída do lateral direito. O zagueiro o Flamengo não pretende repor. Olha, e o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, anunciou apoio a Maurício Gomes de Matos, a candidatura do ex-vice-presidente de consulados e embaixadas, né? O Eduardo Bandeira de Melo declarou então apoio a ele. Segundo o portal Mundo Rubro Negro, o Bandeira deve indicar o nome do vice-presidente geral na chapa de Maurício Gomes de Matos. O favorito para o cargo é o ex-vice-presidente de comunicação, o Wellington Silva, tá? Ainda segundo o portal, o Bandeira teria rejeitado apoiar Luiz Eduardo Batista Ubap por entender que o atual presidente do Conselho de Administração é um dos principais responsáveis pela perseguição política que ele vem sofrendo no clube nos últimos anos. A gente não entra nessa seara de guerra política, estamos trazendo a notícia do Mundo Rubro-Negro, a acusação aí, né, que estão fazendo, mas o Eduardo Bandeira de Melo, então, apoiando o Maurício Gomes de Matos, né, a presidência do Flamengo, e vai ter algum evento aí onde ele vai apoiar publicamente já o Maurício Gomes de Matos. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, tem apoio de uma galera também, do Cláudio Prakovnik, do Tostes, né, Rodrigo Tostes, de ex-diretores, dirigentes da gestão do Rodolfo Landim, e o Rodrigo Dunche tem o apoio de boa parte da situação, inclusive do presidente Rodolfo Landim. São esses os candidatos e mais o Valim, né, Vasconcelos, que também estava lá no começo de tudo, junto com o Bandeira, o Landim, com todo mundo, quando ele seria o candidato, quando o Bandeira foi o presidente pela primeira vez. Então tem mais o Valim, então essa divisão aí deixa todo mundo com chance, porque é uma divisão muito grande nessa eleição presidencial do Flamengo. Ainda na notícia do Maurício Gomes de Matos, que foi o VP de embaixadas aí, né, também agora recente, ele foi vice-presidente geral do Bandeira também de 2016 a 2018 e é considerado uma terceira via aí, tem recebido cada vez mais o apoio dos grupos da oposição, tá? Então, a eleição do Flamengo cada vez mais dividida. Olha, a gente tem aqui agora a palestra do Zico, a gente está no quintal do Zico, né? Vem conhecer, você que vem no Rio de Janeiro, não conhece o quintal do Zico, você não sabe que está perdendo. Feijãozinho amigo espetacular. Então, vem para o quintal do Zico, vem conhecer. A gente está aqui trazendo todas as notícias do Mengão para você e vamos ouvir o Zico, né? Já que a gente está aqui, vamos ouvir o Zico. Olha o que o Zico falou aí na palestra que ele participou, é sensacional. Vamos acompanhar. O VAR atrapalha ou ajuda? Eu acho que ajuda. Eu não sou contra o VAR, não. Eu sou contra o VAR de algumas coisas que saem. Por que na Inglaterra o VAR se resolve em 5, 10 segundos, então não vê nenhum jogador em cima do juiz para falar com o VAR? Entendeu? Então eu acho que na própria Copa do Mundo. Então aqui, o cara está ali do lado, o VAR aqui no Brasil, o que está acontecendo? Ele está diminuindo o poder do juiz daquilo que ele viu. Tem que ser uma correção muito grande. Poxa, você não pode perder uma Copa do Mundo porque uma bola entrou mais de meio metro e aí o cara não dá o gol. Então vale para isso. E outra coisa, a questão do pezinho, do nariz, da mãozinha, do calcanhar. Cara, a regra, ela diz que você não pode tirar proveito de uma situação, tá? Espírito. Esse é o espírito. Um cara que está com o pé na frente, ele não está olhando, a gente quer estar
situação. E aí vai ter um ombro, vai ter um braço, alguma coisa. Você não está se aproveitando da situação do impedimento para poder fazer o gol. Então eu acho que isso deveria ser estudado no sentido, pô, se você está com o teu corpo inteiro lá na frente, aí é outra coisa. Agora, se você está com um joelho e tal, o cara vai lá, traça a linha daqui. E outro dia, alguém, eu não sei se foi da CBF, falou que essas linhas, elas são de acordo com o cara que está lá, ele que faz a que ele quiser. Ele que calibra ali. Ele que calibra ali e tal, se ele quiser calibrar, o que vem para o bar e tal. Nem sempre o que vai para o juiz são todas as linhas. E o juiz já apita, já fica esperando o que o VAR vai dizer para ele. Fora que o VAR, quando ainda com a lá fora, a gritaria que a gente põe no dono da bola, o áudio do VAR que a CBF libera, parece a feira de neve, né? São Gonçalo, perto da minha casa. Uma gritaria, água, coca, latão, uma gritaria, desespero. A gente precisa evoluir bastante. Você, para ser líder, não pode ser amigo de ninguém. Vai dar uma chamada dentro do campo. Tem que chegar e fazer as pessoas acreditarem naquilo que você está falando. Então, eu acho que hoje o Brasil não tem isso. Não tem esse jogador. Não é só na seleção brasileira, não. Nos próprios clubes, muitos deixam muito a desejar. O Flamengo de 2019, ele tinha 5 caras que comandavam. Felipe Luiz, Diego Ribas, Rafinha, Diego Alves. O último eu acho que você não vai conseguir acertar, não. Nem eu vou dar cola. O velhinho JJ, que saudade. Não, estou falando de jogador. Eu já estava passando. É o Ribeiro do Boa. O Iberarão. O Iberarão, que nunca foi valorizado como deveria. Então, você tem que saber que você tem que cobrar no campo quem quer que seja. Então, se o cara chegar para mim e me desse uma dura, eu não tenho que reclamar. Alguma coisa tem para ele ter feito aquilo. Então, a diferença é essa. Desde o início da minha carreira, eu sempre fiz tudo para isso não acontecer. Eu nunca fui melhor do que ninguém, mas nunca fui inferior. E nunca deixava de fazer as coisas que eu tinha que fazer para chamar a atenção. Eu aprendi isso na escola com os professores. Então, ia lá, cumpria o que tem que cumprir. E pronto, vim de papo. Não era um estudioso maravilha, mas era um cumpridor lá dos meus deveres. E jogando bola, a mesma coisa. Eu fiquei... pouca gente sabe, no início eu tive para parar de jogar futebol. E só não parei por causa dos meus irmãos. Eu cheguei a sair do Flamengo, porque eu saía de Quintino. Quem conhece o Rio sabe, na época não tinha túnel Repouso, você tinha que pegar a cidade da volta pela orla para chegar na Gávea, eram 2 horas e meia, de trem, ônibus, ida e volta, mais 5 horas você tinha de viagem. E eu ia para a Gávea todo dia e não treinava, ficava sentado lá no cimento, porque cimento que tem perto do vestiário, você conhece bem. E o treinador não utilizava, e foi assim, janeiro, fevereiro. E aí, o que aconteceu? O treinador da seleção olímpica, isso foi no ano de 71 para 72, a gente tinha ganho pré-olímpico, classificado o Brasil para a Olimpíada de 72. E aí o treinador chegou para mim: olha, você foi lançado muito novo, eu não vou contar com você, se quiser ficar aí. Mas o ficar aí, hoje tem 200 personal de treino lá, auxiliar, então dificilmente fica sem treinar. É um capítulo de emprego sem tamanho. Entendeu? A gente não faz nada, mas está funcionário. Aí o treinador da assim: olha, você tem que arrumar um jeito de treinar, jogar para eu te convocar em julho, senão não vai poder participar. Você voltaria para jogar na
essa notícia. Eu estava de calção, botei a roupa e voltei para casa. Esperei meu pai chegar e falei para ele: olha, não quero jogar futebol. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com meus irmãos. E aí liguei para o Flamengo, avisei: olha, eu não vou jogar futebol, vou continuar estudando e pronto. Passaram assim, uma semana, duas, meus irmãos vieram falar comigo: você está errado. Você está prejudicando o Flamengo, o Flamengo não tem nada com isso, o Flamengo te deu toda a oportunidade de chegar até a própria seleção olímpica e você não está agindo legal no Flamengo. Aí pensei, aceitei, respeitava muito meus irmãos, eles ligaram para o Flamengo aceitou. Então, se eu voltei a jogar futebol foi graças a Edu e Antunes. Que bom, né, Zé? Você baratear você gasta uma vez só, fica 10 anos, entendeu? E a garotada pode realmente, não é. Hoje, na época, quando começou, era perigoso para qualquer um. Hoje não, hoje já é mais bem cuidado. Mas para a competição, de nível alto, é a graminha, cara. Mas é igual o Dunga. Se a grama sintética você voa, a vaca comer a grama sintética. Só para contextualizar de novo, Fabinho: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, França não tem gramado sintético. Portugal e nos Estados Unidos, que tem muito por conta do clima, Messi, Suárez, Jordi Alba, todos esses craques foram para lá, tendo um contrato que joga em gramado sintético, eles não jogam. Não é possível, está todo mundo errado no mundo. Isso a gente sempre teve errado, né? Exatamente. Champions League também tem que pensar. As top 5 League. Numa das finais da Champions League, que eu estava no Fenerbahçe, nós fomos jogar na Rússia e a Rússia lá no estádio tinha uma grama sintética, no estádio de Moscou. Quando chegou na final, que foi lá entre o Manchester United e o Chelsea, eles tiraram a grama sintética uns meses antes e plantaram lá a graminha natural para a competição ser feita na grama natural. O VAR atrapalha ou ajuda?